O maior erro que eu vejo a galera cometendo ao criar o seu primeiro projeto de agente IA é sair fazendo sem se planejar. Um bom planejamento pode te deixar muito mais organizado e você ganha muito mais produtividade. Organizar como vai ser o seu agente, os fluxos, as ações que eles vão fazer e toda a parte de banco de dados é essencial aí para ter um projeto muito mais fácil e produtivo. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar um material que eu fiz aqui passo a passo das fases de planejamento do seu primeiro agente de IA. Todo esse material está bem detalhado e com certeza vai ser muito útil para você criar o seu projeto. Esse material, olha, é nível pago e a única coisa que eu peço em troca é que você comente aqui embaixo se você gostou ou não e melhorias que você daria para esse fluxo. Tamo combinado? Sem mais enrolação, bora então para a tela para a gente fazer todo o planejamento do nosso projeto. Bora lá! Estou aqui no Miro e essa metodologia, essas fases, eram as fases que a gente estava usando aqui nos projetos reais que a gente está construindo aqui na NoCode Startup. Então eu vou passar aqui por cada bloco desse para te ensinar como você pode planejar o seu aplicativo, aí, o seu projeto de agente de IA da forma aí mais eficiente possível, tá? E vão ser 6 fases que a gente vai conversar aqui de como você pode ir seguindo esse passo a passo. Então bora lá, na fase 1 então, o que você vai ter na sua fase 1 de planejamento do seu projeto? A gente vai ter a visão estratégica, aqui que você vai organizar de uma forma resumida o que seu projeto vai fazer, qual que é o objetivo do seu agente, quais são as funcionalidades do seu agente e como que vai ser a comunicação e quais ferramentas você vai utilizar. Basicamente você vai fazer um overview completo de como vai funcionar o seu agente. Então eu coloquei aqui, né? Qual que é o objetivo do agente? Aqui a gente vai construir em conjunto um agente SDR. Ele vai basicamente movimentar os cards de um CRM. Então esse agente ele vai fazer o atendimento e as vendas, no caso aqui do meu projeto, do agente IA da formação, tá? Porque a minha empresa é da formação NoCode Startup, mas você pode adaptar aí para o seu projeto que você está construindo, seja para você ou para os clientes aí. Então como vai ser o objetivo desse agente? Qual que é o resultado que a gente espera desse agente? A gente quer aumentar as vendas, tá? Com esse agente, que a gente está perdendo aí muitos leads no atendimento, coletar mais leads e conseguir qualificar para esse nosso atendente passar para o humano. Além disso, a gente consegue também diminuir o tempo de resposta. E como que a gente vai alcançar esse objetivo? Basicamente por meio da criação do nosso agente IA, que vai realizar o atendimento e as vendas da formação e também integração com o CRM oficial. Além disso, eu coloquei aqui as funcionalidades do agente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir fazer o atendimento inicial para qualificar o lead, vai salvar os dados do lead e vai vender a formação com um link rastreável. Além disso, vai ter toda a integração com o CRM, então vai criar e mover cards, vai classificar o leads, vai fazer o follow-up também de conseguir ativar o lead depois de um tempo sem resposta, buscar pelos carrinhos abandonados e treinar aí com os materiais personalizados. Então, colocando aqui todas as funcionalidades. Além disso, na comunicação do agente, eu quero que ele entenda de forma humanizada, eu quero que ele entenda texto, áudio, imagem, arquivos. Eu também quero que ele consiga aí responder as mensagens fracionadas. Também pausar para um atendimento humano. Então, se a pessoa quiser aí conversar com o atendente humano, eu quero que o nosso agente de AI ele consiga pausar para deixar esse atendimento para a pessoa. Beleza, o nosso agente também tem aqui os materiais personalizados, tá? O RAG, que a gente consegue colocar PDFs, treinar o nosso agente com esses PDFs, documentos, planilhas e ele responder com base nessas planilhas. Além disso, é bom você organizar quais são os tipos de usuário do seu projeto. Então a gente vai ter o cliente, né, que vai entrar em contato, a gente vai ter o vendedor humano e vai ter aqui nesse caso o gestor que vai conseguir controlar esse projeto. Depois eu elenquei aqui as principais ferramentas do projeto. Então aqui a gente está usando N8N, estamos usando o Supabase para banco de dados, a Headster para hospedagem, a API de WhatsApp, o Redis também e o Trello no CRM. Aqui o Trello seria bem simples, mas você consegue utilizar qualquer tipo de CRM para o seu projeto, né? Seja o Trello, seja o Notion, seja Client, Pipedrive e qualquer outro tipo de CRM. Aí é que eu coloquei algumas informações importantes, como por exemplo, questões de segurança que você queira colocar aqui, questões sobre contexto, questões sobre prompt, exceções e por fim também o levantamento de custos. Então é bom você organizar em relação àquela ferramenta, né? Quanto que você vai gastar em cada ferramenta. Então, coloquei aqui o N8N, quanto que eu gastaria, né? Hospedado, Supabase $25 por mês, a hospedagem ali, cerca de $10 por mês no começo do projeto, a API de WhatsApp R$50 por mês e token aí da OpenAI R$100 por mês, por ser a minha versão V1. Então, dessa forma aqui, eu consigo organizar a minha primeira parte do meu projeto,
que é ter uma visão estratégica do agente de IA de uma forma organizada para conseguir criar ele. Então isso vai te dar muito mais visibilidade do seu projeto e tudo o que ele vai fazer. Então não saia criando antes de pelo menos elencar esses pontos. Depois da fase 1, a gente pode ir agora para fase 2. Então aqui você já organizou a sua visão estratégica, agora você pode avançar aí para a fase 2. A fase 2 ela vai ser basicamente a gente fazer o mapeamento dos seus processos. É muito importante você, como gestor de agente de IA, consiga organizar as automações, os processos e os agentes, tá? Essas três partes, elas andam em conjunto. Se você tentar automatizar algo que não está muito bem mapeado processualmente, vai dar ruim. Então aqui a gente pode ir para a nossa fase 2, que a gente vai conseguir fazer um mapeamento do processo. Então qual que é o objetivo aqui? A gente desenhar os caminhos, quais são as automações, quais são as ações do agente e quais são os momentos de decisão. Aqui eu coloquei, né, um Trello, um board CRM simples para você entender, mas basicamente eu teria aqui um novo lead em atendimento humano e também atendimento concluído. Então eu conseguiria aqui passar de um card para o outro. Então eu quero que na hora que for chegando vários leads, o meu agente já ele consiga qualificar os leads, criar novos cards no meu CRM e depois eu quero que o meu agente já ele consiga também arrastar para aqui para a direita e arrastar aqui de uma forma organizada. Então essa é uma forma aqui para você conseguir visualizar o que a gente vai fazer. E aí outro ponto que eu fiz foi mapear o processo aqui de forma bem simples. É claro que você consegue deixar mais detalhado, mas aqui como a questão era mais didática eu queria deixar mais organizado. Mas basicamente você tem que mapear o passo a passo. Então eu mapeei como que seria esse fluxo de atendimento e o que o meu agente já faria com esse lead. Então aqui a gente consegue ver que quando o lead manda mensagem, aí que vai ter o gatilho, aí que meu agente vai ser disparado. A partir daí vai iniciar o atendimento do meu agente de IA. E aí ele vai criar um novo card lá no meu CRM. Então nesse projeto aqui, no caso, né, no processo, toda vez que chega um lead, ele começa aí o atendimento e cria um novo card lá no CRM. Depois disso, ele vai para o processo de conversar e conseguir qualificar o lead. Então, ver se realmente aquele lead é quente ou se aquele lead ali não quer comprar, né? Tá só ali pesquisando, explorando. E aí ele vai qualificar o lead. Então, ele vai lá no nosso CRM. Então, tem que ter uma integração via tool para conseguir ali um CRM para ele classificar se o lead é frio, se o lead é quente. E no final aqui ele também vai buscar vender. Então vai tentar vender a nossa formação ali no caso, mandando um link de pagamento personalizado. Se o lead quiser um atendimento humano, ele vai mudar aqui a etapa do CRM. Então ele vai mover o meu lead para em atendimento humano. Então ele tem que conseguir fazer essa interação e desativar o meu fluxo lá por X horas, né? Aqui por exemplo. E além disso, se o lead não responder, eu quero que ative um follow-up. Claro que a gente consegue detalhar mais, organizar mais esse processo, mas aqui eu tenho um mapeamento geral e já consigo ficar muito mais claro como que eu vou criar os meus fluxos lá no end-to-end. Então, só de ter feito ali a nossa visão estratégica e nossa visão de processo, a gente já está muito à frente e já consegue aí ser muito mais produtivo na hora que a gente for colocar a mão na massa. Mas beleza, depois que a gente finalizou a fase 1 e a fase 2, a gente pode ir para a fase 3, tá? Então, o que a gente vai fazer na fase 3? Basicamente, a gente vai fazer a nossa arquitetura do nosso agente para saber quais tools, quais ferramentas o nosso agente vai criar, qual vai ser o prompt dele, quais documentos que ele vai interagir. Dessa forma a gente consegue deixar tudo muito bem mapeado e organizado. Beleza, então vamos vir aqui agora e vamos para a nossa fase 3. Então, a fase 3 de arquitetura do agente. Então, a escolha da interface, do modelo, das ferramentas, dos prompts, de tudo que a gente vai organizar. Então aqui, para quem não conhece o poder de um agente de IA, ele basicamente tem algumas características bem importantes. Primeiro delas, ele vai ter uma instrução, né? Então a gente tem uma instrução que a gente passa. Você é um atendente que atende leads aí da formação no Code Startup. Aqui a gente também passa um modelo, então é o que é alimentado ali pelo nosso agente de IA. Então geralmente a gente usa o modelo do GPT. Além disso, a gente tem que colocar uma memória para ele conseguir lembrar. Geralmente a gente usa a memória no Postgres ou no Redis, tá? Para ele conseguir lembrar da conversa e do contexto da conversa. Além disso, a gente tem a parte do RAG aqui, que a gente consegue pegar um PDF, consegue pegar uma planilha, consegue pegar um site e treinar o nosso agente com aquele documento personalizado, tá? E isso aqui a gente faz com base aí de um banco vetorial. Olha que legal. Por fim, a gente consegue ativar funções, então a gente consegue integrar com o CRM, a gente consegue integrar com qualquer outro sistema da internet.
Então aqui é para fazer aí um overview do poder de um agente. A partir daí a gente consegue já fazer toda a parte aqui do mapeamento do nosso agente. Olha que completinho aqui, que legal. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai ter a nossa interface. Então aonde você quer colocar o agente? No meu caso aqui eu quero colocar o agente no WhatsApp. Então eu vou colocar todo o front-end e minhas chamadas API lá para o WhatsApp. Na versão 2 vai ter no Instagram também. Na versão 2 também vai ter embedado no nosso site. Então quando a pessoa ativar lá no site, vai ativar o nosso agente, tá? Então é importante você entender aonde que você quer colocar o seu agente. E além disso, agora você coloca os objetivos, as instruções, né, desse agente. Então o que ele vai fazer? Bom, ele vai realizar o atendimento 24 horas aí, 7 dias por semana. Ele vai registrar os leads atendidos no CRM, ele vai realizar as vendas e ele vai ensinar sobre IA no Code para criação de agente de IA, tá? Então isso daqui são os meus objetivos do nosso agente. A partir daí a gente também define qual modelo que a gente vai usar. Então nosso agente pode definir qualquer tipo de modelo. Aqui eu escolhi, por exemplo, o OpenAI GPT-4o. Também eu coloco as integrações, então ele vai se integrar pelo menos com o nosso CRM e com o Supabase, tá? Aqui poderia ser qualquer tipo de CRM, mas interessante que você coloque aí qual banco de dados, qual back-end. Aqui a gente gosta muito do Supabase para banco de dados. Depois também a gente vai ter aqui a nossa base de conhecimento, né? Então aqui a gente vai conseguir transformar dados personalizados no banco vetorial para o nosso agente conseguir consultar essas informações antes aí de responder. Então se eu tenho detalhes sobre as aulas, eu vou treinar ele com esses detalhes. Então aqui vai ter toda a minha base de conhecimento RAG. A partir daí também é legal você atualizar com todas as tools, né? Então para quem não sabe o que é tools, é basicamente quando a gente ativa aí as nossas ferramentas, outros sistemas que o nosso agente vai conseguir criar, né? Então aqui eu já consegui, né, criar, né? Se o agente ele vai ler nos dados, eu vou fazer um get, né? Vou fazer uma integração get para pegar dados. Ele vai criar um lead no banco do CRM, eu tenho que fazer um post. Então isso vai ajudar muito na hora que a gente for criar lá nossas funções, o nosso MCP, já vai estar tudo mapeado e organizado aqui para você. Show demais! E além disso aqui eu coloquei também funcionalidades do agente que a gente já tinha colocado, né? Que é entender áudio, responder mensagens fracionadas, repassar para atendimento humano, follow-up comercial, restringir conteúdos nas informações fornecidas, limite de interações e aqui resgatar carrinho. Então isso vai ajudar muito a gente criar as nossas regras do nosso agente, tá? E o nosso fluxo. E aqui você poderia colocar anotações do seu prompt. Boa, show demais. Agora a gente já fez a parte de visão estratégica, fez a parte de processos e fez a parte aqui do mapeamento da arquitetura do nosso agente. Olha que completo. Importante falar que em todas essas etapas é interessante aqui que você use a IA como seu funcionário e braço direito. Então, se você não souber como modelar, por exemplo, a arquitetura de um agente, pergunta lá para a IA quais são as melhores ferramentas, as melhores informações. Se você não souber como fazer aqui um mapeamento do processo, pergunta e interage lá com o ChatGPT para ele te ajudar a mapear o processo. Então ela consegue ajudar em todas as etapas. Você consegue sempre estar com o ChatGPT aberto aí para ir criando aí o seu projeto. Legal demais. Agora a gente pode ir para a fase 4, tá? E deixa seu comentário se você está curtindo o vídeo para eu continuar trazendo mais conteúdo de qualidade, tá? Comenta aí se você está gostando ou não. E na fase 4 aqui, a gente vai ter a nossa parte do banco de dados, tá? Então aqui você pode ir para baixo e aí a gente vai organizar o nosso banco de dados. Então aqui na No Code Startup a gente gosta muito de ensinar como você consegue criar ecossistemas completos, tá? A gente não gosta só de ensinar de você ir lá, criar seu agente, conectar no WhatsApp e acabou. Não, a gente gosta de ensinar todo um ecossistema para você conseguir criar projetos profissionais. Então você vai criar seu agente, mas ele vai estar conectado com o back-end, vai estar organizado no seu banco de dados, vai estar integrado com outras ferramentas. Você consegue criar uma interface, né, para esse agente se você quiser, consegue criar um sistema ali para o cliente. Então a gente gosta de ensinar tudo de forma completa e profissional. Legal demais. Então aqui na modalidade de dados é interessante que você depois organize, né, as tabelas, quais vão ser as tabelas que vão estar envolvidas nesse projeto. No caso aqui, como é um agente que está fazendo atendimento dos nossos potenciais alunos, vai ter a tabela usuários, tabelas leads, tabelas alunos e assinaturas. Se você não souber como fazer isso, a gente tem um curso aqui no YouTube sobre modelagem de dados no Supabase. Depois procura que você vai gostar bastante. Mas também, de novo, a IA consegue te ajudar a criar as tabelas e criar as relações, tá? Mas eu recomendo aí fortemente que você entenda os fundamentos e o básico sobre modelagem de dados, senão a IA vai fazer tudo para você e você vai ficar perdido depois, então não adianta, né?
tem que entender os fundamentos. Por fim, aí a gente tem a tabela usuários, tabelas alunos e assinaturas. Então, o que você vai fazer aqui? Vai conseguir mapear todo o seu banco de dados para ver como que seu agente IA vai se relacionar com esse banco de dados. E por que é tão importante? Porque dessa forma, depois, quando você for criar aí uma plataforma, uma interface, né, que a gente consiga ver, por exemplo, os leads atendidos, assinaturas realizadas, que são as vendas, a gente consegue criar todo um dashboard para ter esse controle. Então, por isso que é muito importante você ter todo o seu banco de dados organizado. E muito importante também, não use planilhas, tá? Use o Supabase ou outro back-end profissional para deixar aí o seu projeto em um outro nível. Então aqui você vai definir todas as colunas e também vai definir aí os campos, né? Então aqui eu estou definindo, por exemplo, né? Tem o User ID, que eu tenho nome, o sobrenome, e-mail, então todas as colunas de campos. Então dessa forma fica muito mapeado e organizado para depois, a hora que eu for criar lá o meu projeto no Supabase. Show demais! Daí a gente pode vir para a fase 5 e para a fase 6 para finalizar o nosso projeto. Então na fase 5 o que a gente vai fazer? Na fase 5 agora a gente vai colocar a mão na massa. Então aqui é interessante que você faça um checklist de execução e para colocar em produção. Então agora imagina, você já tem aí tudo, né? Você já tem a visão estratégica do seu agente de IA, você já tem o mapeamento do seu processo, você já tem a arquitetura do seu agente de IA também tudo detalhada, você já tem o seu banco de dados. Então agora fica fácil fazer, você não precisa pensar muito, porque toda a parte de pensar você já fez, você ficou afiando o machado para chegar na hora e conseguir ali executar o projeto de uma forma muito rápida. Então aqui eu fiz um checklist aqui padrãozinho, mas aí você pode organizar, que é como você vai implementar. Então banco de dados, vai criar os fluxos, vai criar o seu agente, vai criar os prompts e vai ali colocar no ar. Mas dessa forma, como você já planejou tudo, é para ser muito mais fácil. Então você vai criar seu banco de dados, Supabase, vai criar seus prompts, vai criar os seus agentes N2N, vai aqui ter a parte de testes e vai colocar produção, tá? Depois a gente pode fazer um vídeo só a parte dessa de fazer testes, colocar em produção, porque aqui tem bastante conteúdo, mas basicamente você vai ter um checklist para ir colocando em produção. E por fim, a gente chega na última etapa. E qual que é a última etapa, Castelo? Aqui na última etapa, depois de fazer toda a visão estratégica, processo, arquitetura do agente, modelagem, criação e produção, aqui vamos ter a fase 6, que é a fase de melhoria contínua, tá? Como que vai funcionar isso? Basicamente você vai colocar o seu teste no ar e você vai melhorar de uma forma aí contínua. A gente gosta muito de falar aqui sobre processos e sobre melhoria contínua. E tem um conceito muito importante, não sei se você conhece, que chama PDCA. PDCA nada mais é que a roda da melhoria contínua. Então é quando você consegue planejar, executar, checar para ver o que tem que ser melhorado e a partir disso agir para melhorar o que você chegou, e aí você replaneja, refaz, recheca e aí consegue reatualizar o seu projeto. Então é um ciclo infinito de melhoria contínua. Você coloca no ar, vê o que tem que melhorar, melhora os seus fluxos, melhora o seu banco de dados, melhora o seu projeto e aí vai melhorando o seu processo aí de uma forma que fique cada vez mais produtivo. Então aqui você vai conseguir ainda fazer algumas melhorias, tá? Depois que você melhora o seu agente de IA, um bônus aqui que eu trouxe para você conseguir implementar mais valor ainda para o seu projeto é criar um ecossistema. Então você não vai criar só um agente de IA que vai estar integrado lá no WhatsApp, você vai criar também um painel, por exemplo. Aqui a gente tem um aluno, né, o Adriano, que ele fez aqui um painel que tem de integrado com IA, que tem aqui o total ganho da empresa dele, o receber, os projetos. Então aqui você poderia criar toda uma interface para conectar com aqueles dados. Então ver quantos leads foram atendidos, quantas vendas foram feitas e conseguir entregar isso para o seu cliente ou para a sua própria empresa, né? Dessa forma você oferece muito mais valor aí para o seu projeto. Então depois de criar seu agente de IA, você consegue criar toda a interface. Para isso eu indico você usar as ferramentas no code, né? Temos aulas aqui sobre Flutterflow, sobre Bubble, ou também se você quiser testar as ferramentas Vibecode. Só que também você precisa entender os fundamentos antes de sair fazendo. É o mesmo processo aqui, tá? Você tem que planejar antes todo como vai ser a sua interface e o que você vai construir, senão vai dar ruim no final. Então você poderia construir um painel ou, por exemplo, uma plataforma dessa. Olha que irado, além de criar o seu agente de IA, você está lá oferecendo uma puta plataforma para o seu cliente e com certeza ele vai te pagar muito mais por você estar oferecendo todo esse valor. Dessa forma, a gente tem nosso planejamento completo das nossas fases aí de criação do nosso projeto de agente de IA.
Se você curtiu essas fases, comenta aqui para eu saber se você está curtindo ou não esse tipo de conteúdo. E quero fazer um convite para você conhecer a formação de gestor de agente de IA, onde você vai aprender do zero, passo a passo, até o avançado, como criar agentes de IA e conseguir aí criar diversos tipos de agentes. Aqui na formação a gente ensina todos os fundamentos que você precisa para começar a estudar, parte de automações, agentes de IA, parte de prompt. Na formação também ensinamos um curso completo de N8N, que é o nosso foco aqui na formação. Você aprende a integrar e criar seu primeiro agente lá no WhatsApp. Ensinamos tools, MCP, como você faz a parte de RAG para conseguir conversar com PDF, com planilha, como criar multi-agentes. Nós ensinamos também do zero como criar um template que vai conseguir que seu agente ele consiga entender aí em partes, quando um cliente manda mensagem em partes, entender texto, entender áudio, entender PDF, como que ele responde em partes e tudo isso aqui, ó, no Template Master, tá? A gente tem um Template Master que você vai conseguir fazer toda essa parte onde tem tudo estruturado. A gente ensina do zero como você pode criar esse template para o seu agente conseguir fazer toda essa parte, entender texto, áudio, imagem, documento. Tem aqui também pausa para atendimento humano. Além disso, tem a parte quando o usuário manda várias mensagens, é carregado aqui para ele conseguir responder, registrar no banco de dados, ativar o agente e conseguir fazer toda a parte da resposta aqui de uma forma fracionada, tá? Então a gente ensina como fazer isso, como integrar no WhatsApp, na API não oficial, na API oficial, na parte de direct e comentários do Instagram e também do Telegram. E depois a gente tem vários cases práticos aqui para você conseguir criar os seus próprios agentes, né? Case de vendedor, case de agente de agendamento, case de agente de suporte e follow-up. E depois toda a parte aqui de infraestrutura para você conseguir hospedar os seus serviços e também mais alguns pontos bem importantes como o Supabase para conseguir fazer a modalidade de banco de dados, filas com RabbitMQ, banco de dados, gerenciar pagamentos e algumas masterclass para você conseguir pegar todo esse conhecimento técnico e conseguir vender. Então te faço convite aí para você conseguir planejar agentes aí de uma forma avançada e conseguir tirar aí, colocar a mão na massa para entregar esses agentes. Para saber mais, o link aqui embaixo na descrição e espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu!